Vamos entender um pouco mais sobre esse momento da Síria. Eu converso agora com Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Professor, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. Américo Martins também participa dessa conversa. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Quero começar te ouvindo diante desse cenário que a gente está vendo. O Américo trouxe essa informação e essa análise de que é difícil entender qual é o próximo passo a partir de agora, o que vai acontecer na Síria com a tomada dos rebeldes no poder. Mas queria, antes de mais nada, antes de olhar para frente, olhar um pouquinho para trás e entender esse movimento que aconteceu. A gente pode falar que essa tomada de poder por parte dos rebeldes aconteceu em um momento de vulnerabilidade da Síria, em que os seus maiores aliados, que a gente acompanhava, Irã e Rússia, estavam distraídos, digamos assim, ocupados com outros temas, com outras guerras, e aí sim acabou deixando, no caso, a Síria vulnerável. Qual avaliação você faz, professor? Eu acho que, evidentemente, tem um elemento disso, né? A Rússia tem outros problemas, entre aspas, e o Irã, sem dúvida, saiu muito enfraquecido dos acontecimentos do último ano, deste 7 de outubro do ano passado. Então, o problema para Assad foi que o regime se baseava, no final das contas, só com ao apoio de forças externas. Ele já não controlava uma parte significativa do país, né? Há mais de uma década, o governo sírio, o regime de Assad, não controla 100% do território nacional. Então, ele se deixou vulnerável nesse sentido e, evidentemente, ele não tem e nunca teve apoio popular. Então, no minuto em que há uma alternativa, evidentemente, grande parte da população não estava preparada e disposta a defender esse regime. E normalmente acontece assim com ditaduras. Ditaduras enfraquecem gradualmente e depois colapsam rapidamente. E isso que nós estamos testemunhando mais uma vez na Síria nesse momento. Américo? Professor, muito obrigado por essa oportunidade e pelo seu tempo para explicar esses desenvolvimentos tão importantes lá na Síria. A Síria, obviamente, é um país muito importante no Oriente Médio, tem uma localização ali importante do ponto de vista geopolítico, e o senhor mencionou os problemas de um dos grandes aliados do Bashar al-Assad, que é o Irã. Em que medida a queda do Bashar al-Assad enfraquece ainda mais o regime dos ayatollahs lá na região, professor? Bastante, eu acho. Assim, se eu fosse membro do regime iraniano, depois do que aconteceu no Líbano e depois do que está acontecendo na Síria, meu foco agora seria quase que exclusivamente interno, para proteger e para segurar meu regime. Eu acho que o Irã está numa situação agora, estrategicamente falando, muito, muito complicado, e vai ter que se posicionar de alguma forma, como eu falei, principalmente para proteger, para segurar o próprio regime, a própria sobrevivência. Eu acho que o papel estratégico que o Irã tem há décadas na região, né, no Líbano, parte do Líbano, na Síria, isso me parece, por enquanto, acabou, porque é um regime que já está frágil internamente e agora está regionalmente muito, muito isolado. A gente tem uma informação que chega nesse momento para a gente também, de que os rebeldes sírios declararam toque de recolher de 13 horas a partir de amanhã em Damasco. Isso, então, no horário de segunda-feira, vai ser agora, a partir de domingo, até amanhã de segunda-feira, lá no horário local, até às 5 horas da manhã, segundo uma declaração feita pelo Comando de Operações Militares
no Telegram. A capital da Síria, que continua testemunhando, como a gente pode ver, essa presença rebelde armada e significativa. Inclusive, existem relatos de tiroteios contínuos de comemoração. Segundo os vídeos, as imagens que a gente tem ao vivo, as pessoas estão comemorando nesse momento. O professor segue com a gente por aqui. Professor, eu queria entender se a gente consegue já projetar o impacto que a queda de Bashar al-Assad pode vir a ter. E a gente sabe nesse momento que ele deixou o país, mas a gente não sabe exatamente onde ele está. E se seria possível pensar se ele conseguiria, por exemplo, comandar um país à distância. Esse caso seria mais difícil. Não, eu acho que o regime de Assad acabou. A questão é simplesmente quem ou que vai tomar o poder no país e em Damasco especificamente, e quanto do país estaria sob controle do governo no Damasco, em Damasco. Eu acho que isso é um grande desafio para qualquer governo que seja daqui para frente, porque, como eu falei, até Assad não tinha controle sobre o país inteiro, uma área considerável controlada pelos curdos, uma área controlada por vários grupos rebeldes, e nós temos precedentes para isso, né? Depois da queda do Gaddafi na Líbia, também nenhum governo até agora conseguiu pacificar e controlar o país inteiro. Então, eu acho que o mais provável vai ser que haja uma disputa de poder entre vários grupos e que seja quem for que tomar o controle em Damasco não vai ter, pelo menos por enquanto, controle sobre todo o território sírio. Érico? Esse cenário que o senhor coloca, professor, é muito provável, né? Um país dividido, grupos diferentes dominando partes, muito parecido mesmo com o que aconteceu e continua acontecendo na Líbia. Isso, obviamente, cria uma enorme instabilidade, porque nenhum dos países ali da região ou as grandes potências do mundo vão saber exatamente com quem conversar, de que forma e quem está controlando o quê. Que tipo de implicação isso pode ter neste momento em que a gente tem tantos conflitos no Oriente Médio? O que pode acontecer ali na região? Como Israel, por exemplo, reagiria a um cenário de uma Síria fragmentada? Olha, isso como foi, me parece o cenário mais provável. Então, nós temos relatos, eu vi de alguns professores na Turquia, eu não consigo confirmar esse relato, que a Turquia já está se movimentando para, pelo menos, controlar partes das áreas controladas pelos curdos na Síria no momento. Eu imagino que nós vamos ver movimentos israelenses na fronteira com a Síria e na parte do território sírio que o Israel está controlando há décadas, o Golã. Mas sim, todos os vizinhos da Síria estão diante de uma crise, de um cenário de muita instabilidade. Nós teremos, por exemplo, imagino eu, mais um movimento muito forte de refugiados pela região. Isso é um problema para regimes que já enfrentam muitos problemas domésticos. Então, não dá para dizer exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a única certeza é que nós teremos enorme instabilidade na região daqui para frente. E interessante nesse sentido é que Donald Trump falou ontem, postou ontem, que ele dizia que isso tem nada a ver com os Estados Unidos e os Estados Unidos não vão se envolver nessa situação. Porém,
na área controlada pelos curdos, os Estados Unidos têm, eu acho que em torno de 2.000, 2.500 soldados estacionados no momento. Não sei se eles vão ficar, se eles vão se retirar quando Trump assumir em Washington. Então, tem muitos cenários. Nenhum desses cenários me parece indicar estabilidade ao curto prazo. Eu acho que vai ter muita fragmentação. É possível que haja conflitos civis na Síria. O movimento de muitas das potências regionais. Eu prestaria particularmente atenção à Turquia, que eu acho que vai tentar tomar controle sobre as áreas administradas pelos curdos no momento, para evitar que haja um ressurgimento do movimento curdo na própria Turquia. Perfeito esse ponto que o senhor traz, professor. Inclusive, relembrando aqui um pouco da fala de Donald Trump na Truth Social, a rede social dele, Trump fala, para além de falar esse ponto que o senhor lembrava, professor, de que esse não é um problema dos Estados Unidos, ele também fala, Assad foi embora, ele fugiu do seu país. O seu protetor, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, já não estava interessada em protegê-lo. Em primeiro lugar, não havia razão para a Rússia estar lá, acrescentando que eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia e que a Rússia e o Irã estão em estado de enfraquecimento neste momento, um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, o outro por causa de Israel e do seu sucesso na luta. Portanto, mais uma declaração por parte de Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, diante desse cenário agora de instabilidade na Síria. Queria te ouvir também, professor, com relação aos próximos passos dos Estados Unidos. É possível que a gente possa esperar algum movimento vindo do próprio Joe Biden, já ainda nesse período de fim de ano, de fim de mandato, realmente? Eu acho que ele pode até tentar, mas eu acho que a influência de Joe Biden agora e desse governo específico dos Estados Unidos na região é tão pequena, assim, há um ano, mais de um ano, ele tenta arrumar um cessar-fogo na faixa de Gaza, Líbano e tudo mais. E, de um modo geral, com a exceção do cessar-fogo muito frágil que tem no momento no Líbano, o governo israelense, basicamente, tem ignorado os Estados Unidos, né? O governo Biden. Eu acho que isso pode mudar com a chegada de Donald Trump, porque Donald Trump e Benjamin Netanyahu são muito próximos, não somente politicamente, mas pessoalmente. Eu acho que Donald Trump é um presidente, uma pessoa tão transacional, né? Ele faz política em termos de transações específicas e tão egocêntrico que a possibilidade de ser o presidente que vai trazer algum tipo de paz ao Oriente Médio, algum tipo de paz à Ucrânia, para ele seria um prêmio tão grande que eu não descartaria tentativas por parte dele de tentar negociar uma trégua, um cessar-fogo nessas regiões. Então, eu acho que Joe Biden, eu não imagino que ele vai fazer muitas coisas ou vai conseguir fazer muitas coisas naquele mês que o resta. Américo? Professor, nós já mencionamos alguns dos principais players aí, internacionais inclusive, nesse conflito na Síria. Falamos, por exemplo, do Irã agora há pouco. Agora eu queria perguntar ao senhor sobre a Rússia. A Rússia se envolveu muito na guerra civil. A Rússia tem inclusive uma base naval em território sírio, a única base naval da Rússia que dá acesso direto ao Mediterrâneo. É um problema para eles manter aquela posição, era uma posição estratégica, mas eles obviamente também não ajudaram o Assad nessa reta final, acabaram abandonando o aliado até por conta dos seus problemas na Ucrânia. O que essa queda do Bashar significa para a Rússia no Oriente Médio e para a Rússia de maneira geral ali, na forma como quer projetar poder no tabuleiro geopolítico internacional? Eu acho que para a Rússia é um grande problema, porque a Rússia investiu 10 anos para manter Assad no poder
não conseguiu e sai, e vai sair, imagino eu, com absolutamente nada. Há grandes custos em termos de material, custos em termos de vidas humanas, etc, etc. Então a Rússia, mais uma vez, né, saiu de um investimento forte com absolutamente nada para mostrar em termos de benefícios. É uma coisa interessante para até o Ocidente em relação à Ucrânia. Na Europa tem um certo medo da Rússia, sempre do perigo de escalada de um conflito. Mas o recorte histórico dos últimos anos da Rússia em relação ao envolvimento em guerras e saídas vitoriosas é péssimo. Então, para a Rússia, sim, tudo indica que isso vai, esse ponto estratégico, acesso ao mar Mediterrâneo e tudo mais, isso vai cair, não vai ter mais. E com isso, um dos pontos fortes, vamos dizer assim, do Vladimir Putin em termos de geopolítica caiu. Então, isso vai mexer também no conflito na Ucrânia. Eu não sei o que foi conversado ontem, mas me parece muito significativo que Zelensky se encontrou com Macron e Trump ontem em Paris. Conversaram, pelo que eu vi, por meia hora por aí, e eu não imagino que isso tenha sido uma conversa simplesmente para trocar ou reforçar amizades. Isso vai ter sido uma conversa, imagino, bastante concreta sobre planos de paz para a Ucrânia, porque a Rússia está, eu acho que numa situação pior agora do que 2 semanas atrás. Muito bem, nós conversamos com Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Professor, muitíssimo obrigada, viu, pela participação. Volte sempre aqui e um bom dia, bom domingo para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço. Tchau, tchau. Obrigada.